Dia, shalom, shalom, glória a Deus, começando mais um dia, começando mais um devocional, e sempre lembrando a promessa das Escrituras Sagradas, né? Esse é o dia que fez o Senhor, nos alegraremos e nos regozijaremos nele. Esse é o dia que fez o Senhor. Bom dia, Givando, Deus abençoe, seja bem-vindo. Esse é o dia que fez o Senhor, nos alegraremos nele. Essa é a promessa do Senhor para nossas vidas. E hoje há uma palavra de Deus que eu quero compartilhar com você, que está no Evangelho de João, capítulo 2. A gente não vai ler todos os versículos aqui, mas você pode depois em casa, com tempo, meditar nesse texto. É o Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. Esse texto fala sobre o momento em que Jesus transformou água em vinho em uma festa de casamento. Isso é muito precioso e muito interessante, porque a Bíblia nos mostra que o primeiro milagre que Jesus fez foi esse. O primeiro milagre que Jesus fez foi o milagre de transformar água em vinho em um casamento, em uma cerimônia de casamento, em uma festa de casamento. E é muito interessante esse texto porque Jesus nos ensina lições preciosas aqui. O texto começa dizendo que 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, e achando-se ali a mãe de Jesus, o texto diz, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Então, a primeira coisa que a gente vai aprender aqui nesse texto é que Jesus foi convidado para estar naquele casamento. E porque ele estava naquele casamento, porque ele tinha sido convidado para estar naquele casamento, ele pôde operar um milagre naquele casamento. O texto diz que em um determinado momento o vinho acabou, né? Você sabe que o vinho representa aqui na Bíblia a alegria, né? A alegria. E o vinho, a alegria naquela festa, naquele casamento, acabou. Mas porque Jesus tinha sido convidado para estar presente naquela festa, porque Jesus foi convidado para estar ali, ele pôde operar aquele primeiro milagre. Então a gente vai entender uma coisa muito preciosa. Se nós queremos experimentar milagres em nossa vida, se nós queremos experimentar milagres em nosso casamento, se nós queremos experimentar milagres em nossa família, nós precisamos convidar Jesus. Jesus precisa ser o convidado de honra da nossa casa. Jesus precisa ser o convidado de honra da nossa família. Jesus precisa ser o convidado de honra do nosso casamento. Então o texto diz que Jesus foi convidado para aquele casamento. E porque ele estava presente naquele casamento, ele pôde fazer um milagre naquele casamento. Porque ele estava presente ali, ele pôde fazer um milagre. Então, a primeira lição que a gente vai aprender nesse texto é: convide Jesus. Convide Jesus para a sua vida, convide Jesus para o seu casamento. Convide Jesus para a sua família, porque se Jesus estiver presente em seu casamento, se ele estiver presente como Senhor do seu casamento, como Senhor da sua família, como Senhor da sua casa, como Senhor da sua vida, ele vai estar sempre operando milagres. E sempre que houver necessidade de um milagre, de uma intervenção divina, Jesus estará presente para operar este milagre. Então a primeira lição que nós aprendemos nesse texto é: convide Jesus. Amém? O texto diz que aquele casal, aqueles noivos, convidaram Jesus para estar presente naquele casamento. Você já convidou Jesus para estar presente em sua vida, em seu casamento, em sua família, em áreas específicas da sua vida? Você já convidou Jesus para reinar, para assumir o trono do seu coração, para assumir o trono da sua casa, na sua família, para ser rei sobre áreas específicas da sua vida, para ser rei sobre a sua vida, para ser rei sobre o seu casamento, sobre a sua família? Saiba que quando Jesus está presente, você vai estar sempre experimentando um ambiente de milagres. O Senhor vai estar sempre fazendo coisas extraordinárias que você não teria capacidade alguma, de forma humana, de fazer. Uma outra coisa que a gente aprende nesse texto é que Maria, ao orientar os discípulos, ela diz assim: façam tudo o que ele vos disser. Outra coisa que a gente vai aprender é que se nós queremos ter uma família abençoada e um casamento estruturado na rocha, nós precisamos estar dispostos a obedecer ao Senhor Jesus. Assim como Maria disse para os serventes: façam tudo o que ele vos disser. Nós também devemos estar dispostos a fazer tudo o que Jesus disser. Nós também precisamos estar dispostos a obedecer à instrução de Jesus, a obedecer à orientação de Jesus. Se nós estivermos dispostos a obedecer à orientação de Jesus, consequentemente nós seremos muito abençoados. A Bíblia diz: hoje, se vocês ouvirdes a voz do Espírito Santo,
não endureça o coração. O Espírito Santo fala, o Senhor está sempre falando conosco, o Senhor Jesus está sempre falando, está sempre nos instruindo. Todas as vezes que você abre as Sagradas Escrituras e você medita nas Sagradas Escrituras, você tem a oportunidade de ouvir a instrução de Jesus, de ouvir a direção do Espírito Santo para a sua vida. E ao ouvir a instrução do Senhor Jesus, você precisa estar disposto ou disposta a obedecer, como disse Maria aqui para os serventes: façam tudo o que ele disser. Então, se você fizer tudo o que Jesus está dizendo, você vai ter um casamento abençoado, você vai ter uma família abençoada. Outra coisa que a gente aprende nesse texto é que Jesus fez em uma fração de segundos aquilo que levaria anos para acontecer. Pense comigo, o texto diz que aquele vinho foi o melhor vinho, o vinho que Jesus fez, o vinho que Jesus transformou a água em vinho, aquele vinho foi um vinho de excelentíssima qualidade, o melhor vinho. Agora pense comigo, para produzir vinho, quanto tempo leva, né? Um vinho, segundo alguns estudiosos, segundo aquelas pessoas que trabalham nessa área de produção de vinhos, um vinho simples, um vinho de qualidade inferior, desde o plantio da semente até a produção daquele vinho inferior, leva aproximadamente 5 anos, desde do plantio da uva até a produção daquele vinho inferior, aquele vinho mais simples. Mas para produzir um vinho de excelentíssima qualidade pode levar décadas, 10 anos, 15 anos, 20 anos, às vezes até 30 anos. Eu não sei se você sabe, mas existem garrafas de vinho que custam o preço de um carro. Por quê? Porque quanto mais velho o vinho, né, segundo aqueles que são especialistas em vinho, quanto mais velho o vinho, maior é a qualidade deste vinho. Então, um vinho de excelentíssima qualidade pode chegar mesmo a demorar décadas para ser produzido. Mas interessante aqui que Jesus fez esse vinho de excelentíssima qualidade em uma fração de segundos. E aí o que a gente vai entender? Se Jesus está presente na nossa vida, nós podemos experimentar acréscimos de aceleração. Nós podemos experimentar uma bênção tão extraordinária que na nossa condição humana, na nossa capacidade humana, talvez seria impossível de acontecer. Ou talvez seria necessário muito tempo, muitos anos para acontecer. E o Senhor Jesus pode fazer isso acontecer em fração de segundos. Então quero profetizar que aquele casamento bom, que talvez você diz assim, puxa vida, para ter um casamento bom preciso viver tanto tempo junto, né? E aprendendo um com o outro, isso demora tanto tempo, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, quem sabe. Mas você pode viver esse bom de Deus, essa transformação de Deus, esse melhor de Deus no seu casamento hoje, na sua família hoje. Você pode experimentar isso hoje na sua família. Então, talvez aquilo que levaria anos para acontecer, se você crê e se você convida Jesus para estar presente, vocês podem experimentar isso hoje, essa aceleração de Deus na sua casa, essa aceleração de Deus em seu casamento, essa aceleração de Deus em sua família. Eu quero profetizar em nome de Jesus, que o Senhor Jesus vai estar transformando água em vinho em seu casamento, que você vai experimentar um pedacinho do céu em seu casamento. Eu sempre costumo dizer que o casamento, aqui na terra, um casamento bom, um casamento feliz, um casamento harmonioso, um casamento onde marido e mulher se amam, se respeitam, têm uma verdadeira harmonia um com o outro, é um pedacinho do céu aqui na terra, é um antegozo do céu aqui na terra, né? Então, quando você vive esse casamento, você vive um pedacinho do céu, né? Uma nuance do céu aqui na terra. O contrário também é verdade, quando a pessoa vive um casamento muito ruim, um casamento onde há muitas discórdias, muitas brigas, desarmonia, né? Infidelidade, desconfiança, ela pode também viver um pedacinho do inferno aqui na terra. Mas só que Jesus não quer isso para nós. Jesus quer que nós vivamos um pedacinho do céu aqui na terra. Por isso, Ele quer que você experimente uma bênção no seu casamento e na sua família. Ele quer que você experimente essa transformação de Deus no seu casamento e na sua família. E o texto diz aqui que Ele transformou essa água em vinho. Havia acabado aquele vinho que representava a alegria daquele casamento, e Jesus estava presente, Ele estava presente ali, e porque Ele estava presente, Ele pôde transformar a água em vinho. E o texto diz, no versículo 10, o vinho que Jesus fez era o melhor vinho. Ele tem coisas grandiosas para a sua vida, Ele tem coisas grandiosas para o seu casamento, Jesus tem coisas grandiosas para a sua família. Você precisa crer nisso. Jesus quer que você e seu esposo, você e sua esposa, você e seus filhos, você e sua família experimentem o melhor vinho, né? Experimentem aquilo que Ele pode fazer na sua casa, Ele pode fazer na sua família. Eu quero que você entenda, Jesus está interessado em abençoar a sua casa, Ele está interessado em abençoar o seu casamento,
Ele está interessado em abençoar a sua família. Ele está interessado em que você e sua família experimentem o melhor. É do interesse de Jesus. Eu sei que talvez você esteja enfrentando tempos desafiadores, batalhas, lutas, adversidades, mas a Bíblia nos fala em Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27, que se a sua casa estiver edificada sobre a rocha, se a sua família, se o seu casamento estiver edificado sobre a rocha, que é o Senhor Jesus Cristo e a sua palavra, ainda que venha tempos de adversidades, ainda que venha tempos de vendavais, de tempestades, ainda que a sua casa enfrente todo tipo de intempéries da vida, se a sua casa estiver edificada sobre a rocha, depois que tudo isso passar, a sua casa estará firme e inabalável. E eu quero profetizar que nenhuma correnteza, nenhum vendaval, nenhuma tempestade vai abalar a estrutura da sua família, vai abalar a estrutura da sua casa. Amém? Então Deus tem o melhor para a sua família e você precisa se firmar na palavra, se firmar naquilo que Jesus está dizendo para você, para a sua casa, e crer que Jesus vai fazer a transformação de água em vinho no seu casamento. Talvez você olhe para o seu cônjuge e você diz assim: ah, pastor, mas essa pessoa não muda nunca. Não diga isso não, ela vai mudar. Ore ao Senhor e o Senhor vai transformar a água em vinho. Da noite para o dia isso pode acontecer. Se você orar, Deus pode fazer um milagre que levaria anos para acontecer. Deus pode fazer acontecer em fração de segundos, tal como Jesus fez aqui neste casamento. Mas não se esqueça dos passos. Aquele casal convidou Jesus para aquele casamento, e porque Jesus estava ali, ele pôde fazer milagres naquele casamento. Então, se você convidar Jesus para o seu casamento, se você convidar Jesus para a sua família, eu quero profetizar no nome de Jesus que ele vai fazer mudanças, ele vai fazer transformação, ele vai transformar água em vinho, ele vai fazer coisas extraordinárias na sua casa, e você e sua família, você e seu lar, você e seu cônjuge experimentarão o melhor de Deus em nome de Jesus. Amém? Então, essa é a palavra de hoje nesse devocional. Eu quero orar com você nesta manhã, quero orar pela sua casa, quero orar pelo seu casamento, quero orar para que você e seu cônjuge experimentem o melhor, quero orar para que vocês vivam um pedacinho do céu no casamento de vocês, para que vocês vivam um pedacinho do céu na família de vocês. Você recebe essa palavra? Se você recebe essa palavra, diga aí amém. Diga amém sobre essa palavra, né? Que você e sua família recebam, em nome de Jesus, essas mudanças que são necessárias e que vocês experimentem o melhor de Deus. Oremos ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar nesta manhã com meu irmão, minha irmã, que está aqui comigo neste devocional. A palavra de hoje é João capítulo 2, Pai, onde Jesus transformou água em vinho em uma festa de casamento. E ele só pôde fazer isso porque ele foi convidado para aquele casamento, ele foi convidado para estar naquele casamento. Eu oro nesta manhã e eu te peço, Senhor, faz mudanças naquele casal, nesta família, traz transformações que esta família, que este casamento precisam, em nome de Jesus. Eu oro para que, pela graça do Senhor Jesus Cristo, esse marido possa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Eu oro para que essa esposa, Pai, pela graça do Senhor Jesus Cristo, possa respeitar o seu marido no Senhor. Eu oro, Pai, para que em nome de Jesus Cristo, ó Deus, esse casal sejam fiéis e leais um ao outro por causa de Jesus Cristo. Eu oro para que os pais possam criar os filhos na doutrina do Senhor. Eu oro para que os filhos possam honrar e obedecer os seus pais. Eu oro para que haja harmonia neste lar. Eu oro para que o Senhor transforme água em vinho neste casamento. Eu oro para que esta família, Pai, em nome de Jesus, esteja firmada na rocha e que nenhuma circunstância, nenhuma adversidade, meu Deus, nenhum vendaval venha abalar as estruturas dessa família, venha abalar as estruturas desta casa. Eu oro para que esta família experimente provisão, para que esta família experimente prosperidade. Eu oro para que em nome de Jesus toda a ansiedade, toda a preocupação seja arrancada de cada coração. Eu oro para que esta família experimente o milagre da cura, em nome de Jesus. Se há alguém doente na casa, trazendo preocupações para a família como um todo, eu te peço que nessa hora, debaixo de uma intervenção do céu, aqueles que estão enfermos desta casa sejam completamente curados, no bendito e poderoso nome de Jesus. Nós oramos e consagramos a Ti este dia, Senhor. Declaramos que esse dia é um dia abençoado, declaramos que esse dia é um dia próspero, declaramos que esse dia o Senhor fará coisas grandes, o Senhor fará coisas novas nessa casa e nessa família. Declaramos, este é o dia que fez o Senhor, nos alegraremos e nos regozijaremos dele.
Abençoamos esse dia e declaramos, Senhor, que a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor nos seguirão nesse dia. Nós oramos para que o Senhor faça aquilo que Tu queres fazer em nossas vidas e em nossa casa nesse dia, para a glória e honra do Teu nome, e que cada irmão, cada irmã experimente agora, Pai, em nome de Jesus, a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor. Eu te peço, faça isso para a glória e para a honra do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua semana, que esse dia seja um dia abençoado, que você experimente coisas boas, gloriosas do Senhor sobre a sua vida nesse dia, que os céus estejam abertos sobre sua cabeça, que venham chuvas de bênção sobre você e sobre o seu lar, que você ouça a voz do Senhor falando ao teu coração, trazendo orientações, trazendo instruções, trazendo as respostas que você precisa para as suas orações. Deus te abençoe, uma semana abençoada. Shalom, shalom, graça e paz.